Boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do COLEN do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados e todos aqueles que acorrem a este recinto, especialmente ao Procurador de Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do magistrado José Roberto Canducci Molina, ocorrido em 27 de maio, também pelo falecimento do senhor Nazir Davi Milano, pai do excelentíssimo desembargador Nazir Davi Milano Filho e do doutor Rodolfo César Milano, juiz de direito substituto em segundo grau, e sogro da desembargadora Daniela Ida Menegatti Milano, falecimento ocorrido em 28 de maio. Também votos de pesar pelo falecimento do senhor Wilson Benites, pai da excelentíssima doutora Letícia Fraga Benites, juiz assessora da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e sogro do doutor Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, juiz de direito da Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, óbito ocorrido no último dia 2 de junho. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADIM, números 8 a 11, 13, 15 a 18, 20 a 28, 30, 31, 33 e 34. No item 21, a declaração de voto convergente da eminente desembargadora Luciana Bresciani. Agravo, itens 2 e 3. Conflito de competência, 5, 7 e 48. Embargos de declaração, 35, 36 e 37. Mandado de segurança, 39 e 40. Nos itens 39 e 40, em ambos os itens, há votos convergentes também da desembargadora Luciana Bresciani. Reclamação, 41 e 47. Representação criminal, 42, 43 e 44. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 46. Adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, item 4 de relatoria do desembargador Paulo Alcides. Adiado por uma sessão, item 14 de relatoria do desembargador Gomes Varjão. Adiado por uma sessão, a de referendo do colegiado, número 29, em que é relator o desembargador Matheus Fontes. Sobra do desembargador Ricardo Dipp, como relator, item 38. O desembargador Paulo Alcides estava convocado somente para esse item 4, que foi adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, de modo que, se o desembargador quiser permanecer, será um prazer. No entanto, se tiver outros afazeres, Vossa Excelência já está liberado. Senhor presidente, cumprimentando a todos em nome de Vossa Excelência, agradeço a preferência, desejaria muito ficar, mas os agravos me chamam. Pois não, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. Os itens 1 e 2 já foram julgados em segredo de justiça e o item 5 os dois subitens do item 5 foram adiados por uma sessão consoante deferimento do relator desembargador Campos Melo. O item 3 de ordem cuida-se de recurso interposto por Sandra Paulina de Lima, recurso em expediente administrativo, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução 135 de 2011 do CNJ. Relatoria do eminente Corregedor-Geral da Justiça, com o voto 43.807, e tem a palavra. Bom, esse caso é um recurso administrativo e a senhora Sandra Paulino ele está resignada contra o arquivamento
de um expediente disciplinar. É um caso muito simples, é um caso de união estável da comarca de Francisco Morato, foi julgado em primeiro grau, foi julgado em segundo grau, ela recorreu, confirmada a decisão de primeiro grau, e se determinou a partilha de bens 50% para cada companheiro. E ela entende que ela fez benfeitorias no imóvel comum e que faz jus a uma determinada quantia. E como o juiz não concedeu o pagamento dessa quantia, ela se volta numa reclamação disciplinar. O que eu digo aqui é que essa matéria é absolutamente jurisdicional, não há a menor indício de falta funcional praticada pelo magistrado, e se for o caso, ela que recorra na fase de cumprimento de sentença. Mas não há nem menor indício de prática de ilícito funcional. O meu voto é no sentido do improvimento do recurso. O MM, meritíssimo Corregedor-Geral da Justiça, propõe o improvimento do recurso. A matéria está em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. O item 4 são 2 ofícios do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando a convocação no primeiro ofício do Dr. Tiago Massal Cortizo Teraoca, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Mogi das Cruzes, a fim de que permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 3 de agosto de 2025, para atuação junto ao gabinete como juiz auxiliar, gabinete do ministro Cristiano Zanin, com prejuízo de sua vara. E o segundo ofício solicita que o desembargador Carlos Vieira von Adamec, com assento na 2ª Câmara de Direito Público, permaneça à disposição daquela corte por mais 6 meses, a contar de 14 de agosto de 2025, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Dias Toffoli, sem prejuízo da jurisdição. Matérias em discussão. Por votação unânime, deferiram as solicitações de convocação. Item 5 foi retirado de pauta. O item 6, minuta de resolução que dispõe sobre o remanejamento de competência da 3ª Vara Civil da comarca de Cotia, com cargo de juiz titular e ofício respectivos, para a Vara da Família e das Sucessões da mesma comarca. Esse caso aqui nós havíamos, o Colendo órgão especial havia deferido a criação da 4ª Vara Civil, mas nesse meio tempo, estudos da Corregedoria enviados à presidência concluíram pela especialização de uma das varas em vara de família, de maneira que essa 3ª Vara Civil atual passa a ser a vara de família, e a 4ª, que seria a 4ª Vara Civil cumulativa, passa a ser a 3ª Vara Civil. É só uma especialização na comarca de Cotia, matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução. Número 7, indicação para provimento de um cargo de desembargador carreira no critério de antiguidade, decorrente da aposentadoria do desembargador Haroldo Mendes Viotti, ocorrida em 14 de maio de 2025. Está sendo indicada no critério de antiguidade a doutora Elizabeth Lopes de Freitas, juíza de direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Santos. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a indicação. A posse da doutora Elizabeth será no meu gabinete amanhã às 10 horas da manhã. Número 8 de ordem, indicação para provimento de um cargo de juiz de direito substituto em 2º grau, decorrente da promoção da desembargadora Daniela Aida Menegatti Milano, ocorrida em 27 de março de 2025. Indicado o doutor Rogério Dana Scheib, juiz de direito da 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital, ficando remanescentes os doutores Enio Mos Godoy e doutora Simone Gomes Rodrigues Casoretti. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a indicação. No mais, são pedidos de afastamento de magistrados e magistradas, alguns já deferidos ad referendo deste colendo órgão especial, matéria em discussão.
Por votação unânime, aprovaram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Temos sobre a mesa um pedido de preferência e 5 de sustentação oral. Primeira preferência é o item 6 de ordem, conflito de competência cível, de relatoria do eminente desembargador Damião Koga, com voto 52.645. Tem a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminentes colegas, doutor procurador, nossos servidores e os advogados ora presentes. A matéria é simples, é um conflito de competência, apelação civil em ação de tutela antecipada, recurso de apelação distribuído para a 15ª Câmara de Direito Público desse Tribunal de Justiça que a representou, arguindo que a matéria não era afeta ao direito público. Recurso redistribuído à Egrégia 9ª Câmara de Direito Privado, que suscitou o conflito negativo de competência. Controvérsia entre duas empresas acerca da titularidade de valor remanescente de depósito judicial efetuado em mandado de segurança transitado em julgado, no qual, inclusive, estabeleceu-se que referida controvérsia deveria ser objeto de ação autônoma, impossibilidade de análise da demanda perante a 15ª Câmara de Direito Público, posto que a questão não guarda mais qualquer relação com a matéria decidida naquele mandado de segurança, que definiu a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em leilão. Conflito entre empresas privadas acerca da titularidade de saldo remanescente de depósito judicial. Competência definida pelos termos do pedido inicial, artigo 103 do Regimento Interno. Conflito conhecido improvido, competência da 9ª Câmara de Direito Privado. Muito obrigado. O eminente relator propõe improcedência do conflito e a remessa dos autos à colenda da 9ª Câmara de Direito Privado. Matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente o conflito e determinaram a remessa dos autos à 9ª Câmara de Direito Privado. Assim fica decidido. Não, improcedência. Senhor presidente. Desculpe. Não, só para ajustar, porque agora que eu vi, me perdoe, o eminente relator julga improcedente o conflito, nós temos sempre julgado procedente, né? Seria procedência e reconhecida, procedência. Câmara que suscitou o conflito negativo. Como ele suscita e não é deferido, Sua Excelência está dando a improcedência do conflito suscitado. Mas é que o órgão do respeito evidente que é procedência. O conflito é procedente porque dois juízes... Há conflito. Tá. Agora eu senti assim. Tudo bem. Entendido. Procedente, conflito competente à 9ª Câmara de Direito Privado. Vamos mudar aqui. Próximo que eu item é o 30. Que eu usei outra linguagem. Primeira sustentação oral, o número 32 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Gomes Varjão, com voto 46.131. Pede a sustentação o Dr. Wagner Tadeu Bacaro Marques, que falará pelo réu, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Convido o Dr. Wagner a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Wagner. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo doutor Fernando Torres Garcia, presidente deste órgão especial, em nome de quem eu cumprimento todos os senhores e senhoras desembargadores aqui presentes. Doutor Wallace Paiva Martins, Júnior, em nome de quem eu cumprimento o Ministério Público. Caros colegas advogados, senhores serventuários da Justiça, muito boa tarde. Excelências, trata-se de uma ação de declaração de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça em face do presidente e da Câmara Municipal de Jacareí, onde se discute o artigo 67, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí.
O dispositivo que está sendo debatido traz, em parte, o seguinte texto. Logo após a abertura das sessões, haverá a execução do hino nacional brasileiro e, posteriormente, será feita a leitura de um texto bíblico, cujo leitor será definido por rodízio de vereadores, conforme constante na ordem do dia. Depois o parágrafo continua. Alega o Ministério Público que existe incompatibilidade com os princípios da igualdade, finalidade e interesse público, que é a criação de preferência por determinada religião, que o dispositivo afronta a laicidade do Estado, que a exclusão de margem de escolha e de poder de autodeterminação do parlamentar, que a obrigação que cria uma obrigação que não se compatibiliza com a liberdade de crença e de consciência, que a eliminação do poder de escolha do parlamentar e que a normativa é de caráter compulsório e discriminatório. Excelências, eu sei que a jurisprudência desta Casa é favorável à tese do Ministério Público. Mas, recentemente, 2 julgados do Supremo Tribunal Federal trataram da questão da laicidade do Estado, e eu acho que é interessante trazer à tona esses 2 julgados para que possamos reacender o debate sob um novo prisma, como foi feito na Corte Constitucional. A primeira decisão que eu trago à baila, ela foi prolatada no recurso extraordinário com agravo 1.249.095, que é de novembro de 2024. Nessa decisão, que teve como ministro relator o ministro Cristiano Zanin, ele faz um estudo histórico, social e constitucional sobre a questão da laicidade do Estado e aponta que o STF tem, sim, fortes precedentes sobre a questão quando da análise da inconstitucionalidade das leis, principalmente quando estas trazem atos impositivos ao poder público. O relator ele lembra nesse voto que foram declaradas inconstitucionais leis que tratavam da Bíblia em escolas, leis que colocavam a Bíblia como livro obrigatório no currículo escolar, leis que obrigavam as bibliotecas públicas a terem a Bíblia. Nesses casos, o STF sempre colocou que, sim, havia inconstitucionalidade porque estava sendo criado uma imposição ao poder público que, inclusive, traria gastos para o poder público. Só que o relator, ele anotou também que existe em nosso país um grande legado do cristianismo trazido pela Igreja Católica, que está no âmago da identidade brasileira. E é impossível dissociar os fundamentos da herança cultural do nosso povo. Nesse julgamento, ficou então decidido que é possível que os prédios públicos de todos os poderes tenham símbolos religiosos. E surgiu então uma tese de repercussão geral que diz: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenham o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade do Estado e da impessoalidade. Observemos que está bem claro aqui a ênfase dada à questão da manifestação da tradição cultural. Eu até testemunhei certa vez, eu trabalho na Câmara Municipal de Jacareí, e havia um pastor, vereador, que ele olhou para o Cristo que estava, um crucifixo, estava na parede, e ele disse: esse Cristo não me representa. O Cristo que eu prego é o Cristo vivo, é o Cristo que distribui a sua palavra, não é esse Cristo prostrado na cruz. Aí um outro colega parlamentar, vereador, disse: então o senhor é contra esse Cristo na parede? O senhor quer que retire o Cristo da parede? O pastor disse: não, é um belo crucifixo, ele adorna muito bem a nossa parede, deixemos ele aí. Eu conto essa história para demonstrar que mesmo um símbolo religioso tem
conotações diferentes para as diferentes pessoas. O segundo voto que eu quero trazer à baila é do ministro Alexandre de Moraes. Em fevereiro desse ano, 17 de fevereiro desse ano, até foi após nós termos prestado as nossas informações nessa ação, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um interrelacionamento e complementariedade entre ambos. Já no preâmbulo, invocaram a proteção de Deus, e ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias à ampla liberdade de crença e de culto. Continua o ministro Alexandre de Moraes. O que a Constituição proclama ao consagrar a liberdade religiosa é a verdadeira consagração da maturidade e do reconhecimento à liberdade do pensamento e de livre manifestação de expressão de todos, absolutamente todos os aspectos. Essa ação ela é uma ação de inconstitucionalidade contra um dispositivo de um regimento interno da cidade de São Bernardo do Campo e trazia a determinação, o dispositivo dizia que, ao abrir e encerrar as sessões, o presidente da Câmara deveria dizer sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos, ou sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa ação foi julgada procedente, foi declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui, nesse tribunal, mas no Supremo Tribunal Federal, houve a reforma da decisão, porque entendeu-se que a própria Constituição já fala da proteção de Deus. E que é lícito ao vereador, ao presidente da Câmara, declarar aquilo ou não. O fato dele fazer essa declaração, ela constar dentro do regimento interno, não é uma obrigação que ofenda a sua liberdade. Inclusive, o que ficou decidido nesse julgamento é que foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário e conceder interpretação conforme ao artigo 78, declarando constitucional desde que interpretado no sentido de ser permitido, porém não obrigatório, ao presidente da Câmara Municipal iniciar os trabalhos proferindo as palavras sob a proteção de Deus, damos por iniciados ou encerrados os trabalhos da presente sessão. A presente decisão afasta a obrigatoriedade ou a responsabilidade posterior do presidente da Câmara Municipal que, por questões religiosas ou filosóficas, prefira não proferir as referidas palavras. Concluindo, excelências, Jacareí é uma cidade antiga que nasceu de um povoamento cujo primeiro nome foi Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, em alusão à sua localização à margem do rio Paraíba. Aquele povoamento se tornou uma vila, depois se tornou uma cidade em volta de uma igreja. A Câmara Municipal, eu não tenho esse registro para afirmar com certeza, mas eu ouso dizer que desde a sua primeira sessão tem a leitura na Bíblia no início dos seus trabalhos. Nunca houve nenhum vereador que se rebelou contra isso. Nunca houve nenhum vereador que foi forçado a fazer essa leitura. Nunca houve nenhum vereador que foi penalizado por não ter feito a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é um ato que faz parte do roteiro inicial da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. Assim como está a apresentação do hino nacional. Não é verdadeiro, portanto, a afirmação feita pelo Ministério Público, com a devida vênia, de que existe que o parlamentar está sendo obrigado a fazer algo que é contra a sua consciência. Eu conheço vereadores, estou na Câmara Municipal há mais de 10 anos, que nunca fizeram a leitura da Bíblia e nunca tiveram nenhum problema por isso. Eu entendo que os vereadores têm, inclusive, a prerrogativa de mudar o seu regimento interno. São eles que têm a legitimidade de tratar do seu regimento interno. E cabe a eles discutirem se é cabível ou não
que se mantenha a leitura da Bíblia na abertura dos seus trabalhos. Isso é uma questão interna corporis do parlamento. Com base nisso, excelências, eu solicito, então, eu requeiro que seja dada improcedência à ação de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, ou que seja feita, então, declarada a constitucionalidade e a interpretação conforme, no sentido que seja permitido, porém não obrigatório ao vereador, realizar a leitura da Bíblia, nos mesmos termos que foi decidido no Supremo Tribunal Federal recentemente. Agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado. Muito obrigado. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao desembargador Gomes Vargel. Pois não. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, também as senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, o ilustre membro do Ministério Público, doutor Wallace Paiva Martins, digno procurador de Justiça, também os advogados, os funcionários e também as demais pessoas presentes. Senhor presidente, tendo em vista algumas ponderações feitas na tribuna pelo doutor Wagner Bacaro, que falou em nome do presidente da Câmara Municipal de Jacareí, eu vou retirar de pauta. Pois não, julgamento adiado, mercê de retirada de pauta pelo relator. Muito obrigado ao doutor Wagner, tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral, número 19 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade em que é relatora a eminente desembargadora Silvia Rocha, com o voto 37.589. Pede a sustentação oral, doutor Eliel Secom, falará pelo presidente da Câmara Municipal de Louveira. Convido o doutor Eliel a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Eliel. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se busca a disparidade de vencimentos de servidores do Poder Executivo em relação aos servidores do Poder Legislativo. A primeira observação que eu gostaria de colocar é que a folha 32 dos autos tem o documento que deu início a essa ação, que é uma denúncia anônima, de uma pessoa anônima ao Ministério Público, dizendo que os servidores da Câmara Municipal estariam recebendo salários superiores aos servidores equiparados do Poder Executivo da Prefeitura. Eu estou há praticamente 13 anos advogando em prol da Câmara Municipal de Louveira. Nesse período, senhor presidente, eu tive a oportunidade de me debruçar por cerca de 30 ou mais procedimentos vindos do Ministério Público e em todos, absolutamente todos, eram de denúncias anônimas. Acho que 2 ou 3 eram denunciantes que estavam protegidos pelo anonimato. Mas eu vejo que em Louveira, uma cidade muito próxima aqui da capital, que tem um orçamento gigantesco, já foi considerado a terceira renda per capita maior do Brasil, não do Estado, do Brasil. É um lugar onde a política é efervescente. Então, nós temos uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes e o terceiro maior orçamento do país. E isso dá ensejo, infelizmente, a uma política mais provinciana, podemos dizer assim, e o Ministério Público acaba absorvendo essa gama de denúncias anônimas. Esse denunciante anônimo, se é que ele realmente existiu, ele está preocupado com o salário de um auxiliar de serviços gerais, aquele servidor que prestou um concurso público, passou na prova, se submeteu ao estágio probatório e ganha cerca de 2 salários mínimos de salário.
esse denunciante acha que essa pessoa que trabalha na terceira cidade de maior renda do país não merece receber 2 salários mínimos para limpar o chão, limpar o banheiro, limpar as repartições. O mesmo entendimento desse denunciante com relação, por exemplo, aos oficiais legislativos de transporte, que ele equipara equivocadamente ao cargo de motorista, ele acha que o oficial legislativo de transporte não pode receber pouco mais de 2 salários mínimos de remuneração, porque na prefeitura o salário é cerca de R$200, R$300 menor. Mas essa pessoa não parou para observar que as atribuições de cargos do funcionário da prefeitura para o funcionário da Câmara Municipal são diferentes. O oficial legislativo de transporte da Câmara Municipal, a primeira função dele é transportar autoridades. Não transporta mercadoria, não transporta cidadão comum, porque não pode transportar nas viaturas, mas transporte 13 autoridades eleitas pelo sufrágio e que têm esse status de autoridades do município. E essas pessoas, além de prestar o concurso, submeter ao exame prático, também são submetidos anualmente a exames de reciclagem, de direção defensiva, de rota de fuga, coisas que os motoristas da prefeitura, por exemplo, não fazem. Também não observou o denunciante, e isso também, com todo respeito, doutor Wallace, passou desapercebido lá na denúncia do Ministério Público, a questão da escolaridade. Enquanto o motorista da prefeitura exige ensino fundamental, o auxiliar, o motorista, o oficial legislativo de transporte da Câmara Municipal já exige ensino médio. Assim como o telefonista e recepcionista, que além de ter divergências no edital de escolaridade, na Câmara Municipal existe telefonista / recepcionista, enquanto na prefeitura tem telefonista e recepcionista. São 2 pessoas, cada uma fazendo um cargo distinto, enquanto na Câmara uma única pessoa absorve as duas funções. Não bastasse ainda as recepcionistas, telefonistas da Câmara Municipal, elas exercem outras funções diferentes daquelas da prefeitura, como o protocolo municipal, a abertura de todas as pastas de expedientes e, no fim, os seus arquivamentos no arquivo central da Câmara Municipal. Encargos esses que não se observa nos cargos da recepcionista nem na telefonista da prefeitura. E essas divergências nós podemos ver já nas páginas 6 da inicial, onde o Ministério Público, tomando aqui por paradigma a função do auxiliar administrativo, o Ministério Público se ocupa de 5 linhas para fazer o descritivo de cargos dos auxiliares administrativos da prefeitura e 20 linhas para fazer o descritivo de cargo dos auxiliares da Câmara Municipal. Só por aí já se pode concluir que os funcionários da Câmara Municipal têm 4 vezes mais atribuições do que aqueles paradigmas da prefeitura. E isso se observa em todos os demais cargos. Não bastasse essa diferença de atribuições do dia a dia do próprio cargo, os funcionários de almoxarife, contador e técnico contábil da Câmara Municipal, eles têm que estar obrigatoriamente ligados ao Tribunal de Contas pelo sistema Aldesp, porque ali é onde se recebe todo o material, onde se faz todas as licitações, prestações de contas e a contabilidade mensal da entidade que tem que ser avaliada pelo Tribunal de Contas. Então, Excelência, esses itens, curiosamente, não foram observados quando da propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade. E como sabemos, nessa seara eleita não é possível dilação probatória. E aí, no entender do presidente da Câmara Municipal,
essa ação não poderia progredir por conta de não estar caracterizado exatamente a igualdade de atribuições entre os cargos paradigmas. Gostaria de acrescentar ainda que, em 2017, esta casa, este órgão especial, teve a oportunidade de apreciar a questão da divergência de salários entre os funcionários da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal da cidade de Louveira, na DIN 2099351/19/2017, na relatoria do desembargador Carlos Bueno, ocasião em que considerou que a divergência salarial entre os funcionários da Câmara de Louveira em relação aos da Prefeitura não havia nenhum problema e julgou improcedente essa DIN. Houve um recurso extraordinário que foi julgado pelo ministro Edson Fachin, mantendo o acordo desta casa. Então, Excelência, eu agradeço a oportunidade, são essas minhas palavras e creio na improcedência dessa ação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eliel. Passo a palavra para que profira o seu voto a desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento senhores desembargadores, as senhoras desembargadoras, o doutor Wallace Paiva Martins, subprocurador-geral de Justiça, e cumprimento o doutor Eliel pela sua sustentação oral. Eu vou ler a ementa. O voto é bastante longo, porque no voto foi analisado cada um dos cargos da Prefeitura e também do Poder Legislativo, exatamente para poder comparar e ver se as atribuições, as responsabilidades, os requisitos, enfim, eram semelhantes ou não. Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto são as referências remuneratórias aplicadas aos cargos públicos de agente de serviços gerais, jardineiro, recepcionista, telefonista, oficial legislativo de transporte, almoxarife, técnico contábil e contador, que integram a estrutura funcional do Poder Legislativo de Louveira, previstas nos anexos 3 e 4 da Lei 2.454 de 2015 do mesmo município. A alegação de que tais referências suplantam as estabelecidas para cargos idênticos ou assemelhados da estrutura do Poder Executivo, contrariando os artigos 115, 14 e 124, parágrafo 1º da Constituição Estadual, aplicáveis ao caso por força do seu artigo 144. Há pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das leis 2.546 de 2017, 2.836 de 2022 e 2.862 de 2023, todas do município de Louveira, no ponto em que modificaram as referências em pauta. O interesse do autor é evidente, porque o processo é necessário e o instrumento jurídico por ele escolhido é adequado. A petição inicial está bem fundamentada, alusiva à ofensa direta à Constituição do Estado, não à crise de legalidade, desnecessidade de dilação probatória, irrelevância dos motivos e dos critérios adotados pelo legislador local para cada reajuste remuneratório, do tempo de vigência de cada norma e do número de vezes que cada uma foi alterada. A discussão a respeito da observância ou inobservância de limites orçamentários foge do objeto da ação. Eventual descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não influi no desfecho do processo, porque o parâmetro exclusivo de controle de constitucionalidade de norma municipal é a Constituição do Estado, nos termos do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Como este órgão especial já decidiu, os vencimentos dos cargos do Poder Executivo são paradigma para o limite máximo da remuneração de funções iguais ou assemelhadas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário em ADIM, cujo número eu menciono, relatada pelo eminente desembargador Damião Koga em 21 de junho de 2023. O cotejo entre os cargos faz-se com base na descrição das respectivas atribuições, na sua remuneração, levando-se em conta as cargas horárias correspondentes e nos parâmetros definidos no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Estadual, a saber, a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos,
os requisitos para investidura e as eventuais peculiaridades de cada um, desnecessidade de as atribuições dos cargos e as respectivas remunerações serem idênticas, e relevância da nomenclatura atribuída a cada cargo. Então, neste caso, tendo em vista cada um dos cargos cuja remuneração está sendo objeto de impugnação, a minha conclusão é de que a referência remuneratória, apenas a referência remuneratória do cargo de contador do Poder Legislativo de Louveira ofende a Constituição do Estado por acarretar remuneração superior à do cargo semelhante do Poder Executivo, sem razão que o justifique. Eu concluo pela infração dos artigos 115, 14 e 124, parágrafo 13 da Constituição Estadual. De fato, as atribuições são semelhantes, assim como os requisitos de ingresso, as responsabilidades e o grau de complexidade dos cargos. Eu comparei as atribuições de um cargo e de outro, está tudo descrito no voto. Não havendo razão para a existência de considerável diferença remuneratória, a remuneração do cargo de contador do Poder Legislativo é de R$ 73,25 por hora, considerando-se a carga de 30 horas semanais, e a do cargo de contador do Poder Executivo é de R$ 56,60, considerando-se a carga de 40 horas semanais, de sorte que a referência remuneratória aplicada ao cargo do Poder Legislativo, sob meu ponto de vista, é inconstitucionais. As demais referências relativas aos demais cargos são constitucionais por se aplicarem a cargos com atribuições mais amplas que resultam em maior complexidade e maior grau de responsabilidade. Irrepetibilidade das remunerações pagas a servidores de boa-fé com base na referência agora invalidada diante de seu caráter alimentar e imprestígio ao princípio da segurança jurídica. Então, meu voto, senhor presidente, julga procedente em parte o pedido com esta observação. Muito obrigado. A eminente relatora propõe a procedência parcial do pedido, declarando a inconstitucionalidade da referência remuneratória aplicada ao cargo público de contador. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram parcialmente procedente o pedido, nos termos do voto da eminente relatora, com ressalva da irrepetibilidade. Muito obrigado ao doutor Eliel. Tenha uma boa tarde. Próximo item é o número 1 de ordem. Ação civil pública cível de relatoria do eminente desembargador Viana Cotrim, com voto 52.838. Aqui farão sustentação oral o subprocurador-geral de Justiça, doutor Wallace Paiva Martins Júnior, e a doutora Beatriz Canotilho Logarese, que falará pela ré Carmen Silvia de Paula Camargo. Eu convido a doutora Beatriz a ocupar a tribuna da defesa. Iniciaremos então com a fala do culto subprocurador-geral de Justiça pelo prazo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo na pessoa de Vossa Excelência todos os diligentes e amáveis servidores deste tribunal. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhores advogados, douta advogada ex-adverso. Eu serei breve, como sempre, mas desta vez até fiz circular por Vossas Excelências um memorial que tem os pontos principais da minha fala. E sempre para mim é uma oportunidade muito grata de falar neste colendo órgão especial. Aqui tem pessoas que ocupam esses assentos que eu admiro desde os tempos de faculdade. Temos o caso de uma ação destinada à cassação de aposentadoria
de magistrada que foi condenada criminalmente pela prática dos crimes de interceptação telefônica ilegal e denunciação caluniosa. Ali também houve a condenação como efeito secundário da sentença penal à perda do cargo. A condenação transitou em julgado somente em junho de 2020, enquanto pendiam recursos de julgamento de seus recursos nos tribunais superiores. E então, em 2017, portanto 3 anos antes, a magistrada obteve a aposentadoria voluntária. Entre mentes, enquanto ainda se discutia neste egrégio tribunal se havia a ocorrência da prescrição à vista das penas aplicadas, que foram afastadas pelo então presidente e posteriormente por decisão deste colendo órgão especial, foi determinada a comunicação ao Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento desta ação civil, tendo em vista que a jubilação inibiu a perda do cargo ordenada na condenação criminal. A representação foi recebida no Ministério Público, que em março de 2023 ajuizou esta ação, senhor relator, sendo ordenada a citação da ré em 31 de março do mesmo ano, o que foi consumado em 5 de julho. A ação é cabível e decorre da interpretação sistemática devotada ao artigo 95 da Constituição Federal, combinado com disposições da Lei Orgânica do Ministério Público, do Estatuto dos Servidores Públicos da União e do próprio regimento interno, destacando-se que é possível a perda do cargo e a cassação de aposentadoria de magistrado, inclusive por obra da simetria de regime jurídico com os membros do Ministério Público, conforme o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição, que é via de mão dúplice, e a própria Resolução 528 de 2023 do egrégio Conselho Nacional de Justiça. Não há litispendência com a ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa, e peço vênia até para reiterar o que consta na réplica. Eu não sei se já foi julgado, se o relator já foi julgada esta ação civil pública, está em primeiro grau, mas eu até presumo, em obiter dictum, que ela será julgada prejudicada, porque a lei de probidade foi mudada exatamente nessa parte e se tornará, né, doutora, um fato atípico. Tampouco empece a pretensão a argumentação de impossibilidade de cassação de aposentadoria por falta de previsão legal, conforme jurisprudência abundante, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo em razão de seu caráter contributivo do regime previdenciário, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito ou da ofensa à dignidade da pessoa humana. Até porque a própria jurisprudência, como está citado, do Supremo Tribunal Federal, admite a própria conversão da perda da função em cassação de aposentadoria, justamente por falta praticada durante o exercício do cargo. Muito menos seria aceitável a alegação de inexistência de incompatibilidade com o cargo pelos crimes praticados pela requerida e pelos quais ela foi condenada. Aliás, o acórdão, tanto o voto do eminente desembargador Guerrieri Rezende e do eminente desembargador Walter de Almeida Guilherme predicam o comportamento absolutamente indigno com a magistratura da requerida, que, data máxima vênia, não a conheço, mas objetivamente digo, enodoou a imagem deste egrégio Tribunal de Justiça.
Com relação à prescrição, algumas premissas são fundamentais. Primeiro, aos magistrados é aplicado o regime jurídico dos servidores públicos federais nessa questão de prescrição, conforme já decidido, em razão de lacuna da Lei Orgânica da Magistratura, inclusive no que toca à prescrição. Lá no Estatuto do Funcionalismo Público Federal, o prazo prescricional para a cassação de aposentadoria é quinquenal. Além disso, se a falta for definida como crime, regular-se-á pela pena estabelecida no Código Penal ou na lei penal para aquele crime, de modo que a prescrição da pretensão em exame é balizada pela prescrição penal em abstrato, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. E isto aqui não ocorreu. Não pela pena em concreto aplicada, conforme está exposto na jurisprudência que eu trouxe à colação do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. Além disso, são incidentes, além do efeito de interrupção da prescrição pela citação prevista no Código Civil, é incidente ainda o artigo 200 do Código Civil, dizendo que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Pois bem, no caso, e como acontece com os membros do Ministério Público, quando são processados e condenados criminalmente, houve suspensão desta ação civil. Portanto, a prescrição, em resumo, só se principia após o trânsito em julgado da decisão criminal pelo prazo da pretensão penal em abstrato e não pela executória. Ainda que assim não o fosse, e ambas as modalidades de prescrição foram rechaçadas por esse colegiado, o termo a qual se iniciou somente quando o Ministério Público foi comunicado da impossibilidade prática da execução do efeito secundário da condenação criminal, em razão da teoria da actionata, pois até então ele não tinha ciência do obstáculo fático e jurídico decorrente da aposentadoria, que não foi agitado no processo criminal. E, portanto, ele não poderia requerer a execução desse efeito secundário enquanto não transitasse definitivamente em julgado a condenação penal, em razão do princípio da não culpabilidade. A esse quadro singular, peculiar e incomum, somou-se a agravante de erro material na certificação do trânsito em julgado, o que levou a uma equivocada, porém posteriormente corrigida, certificação do trânsito em julgado e da ocorrência de prescrição. De qualquer momento, senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, o direito de ação só nasce para o titular dele quando se toma efetivo conhecimento do trânsito em julgado da decisão penal, aliado à impossibilidade de execução do efeito secundário da condenação criminal. Portanto, esta ação foi proposta em tempo hábil, considerando que só a partir de quando surgiu esse obstáculo à efetivação da perda da função pública é que nasceu o direito de ação ao Ministério Público quando comunicado para ajuizar esta ação civil. Senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, senhor presidente, meu caro relator, doutor Tarcísio Viana Coutrin, mais uma vez agradeço a vossa atenção e a fidalguia com que sempre me recebem aqui e peço a condenação. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Wallace Paiva Martins Júnior. Agora falará pela ré Carmen Silva de Paula Camargo, a doutora Beatriz Canotilho Logarese. Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental.
Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos, a todas, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator. Eu vou ser breve aqui também, cumprimento também, né, o representante do Ministério Público, doutor Wallace. Eu vou fazer breves considerações com relação à prescrição e depois, né, farei também algumas considerações com relação ao mérito especificamente dessa ação. Bom, ao contrário, né, do que apontou o Ministério Público, entendemos que, na realidade, incide a prescrição aqui, tanto no ajuizamento desta ação, como também com relação à pretensão punitiva, né, da acusação. Bom, primeiro eu queria fazer, partindo, né, da premissa, na verdade, o doutor até comentou e eu queria reforçar aqui, que a gente está analisando aqui apenas as condutas enquadradas pelo Ministério Público como, né, supostamente sendo de interceptação telefônica e denunciação caluniosa. Estou falando isso porque, na inicial, o Ministério Público equivocadamente narra também supostos fatos relativos a uma prevaricação e uma falsidade ideológica, e a gente precisa partir aqui tanto para analisar essa questão da prescrição, quanto com relação ao mérito, que não cabe aqui a gente considerar essas condutas, porque foi reconhecida na ação penal a prescrição da pretensão punitiva com relação a elas. Então, a gente precisa considerar, né, só, enfim, a interceptação e a denunciação caluniosa. E aqui a gente, né, condutas enquadráveis como sendo criminosas, a gente aplica os prazos previstos no Código Penal e consideramos que a gente precisa partir como termo inicial, né, dessa prescrição do trânsito em julgado para acusação, que ocorreu em abril de 2013. E aqui, considerando também, né, os prazos prescricionais dispostos no Código Penal, a gente teria uma aplicabilidade ali do prazo de 8 anos, então a ação deveria ter sido proposta em até 8 anos, né, e não foi, porque ela foi proposta só em março de 2023. Então, incide a prescrição no próprio ajuizamento dessa ação. E aqui eu abro um parênteses também para reforçar, excelências, que na realidade a própria pretensão punitiva na ação penal ela prescreveu. Eu não vou ficar aqui, enfim, tecer tantas considerações com relação a isso, mas eu gostaria de reforçar que uma vez certificado o trânsito em julgado em uma determinada data pelo Poder Judiciário, isso não poderia ter sido alterado posteriormente em respeito a não reformar simpégios e também porque isso foi feito por um requerimento de ofício, então a gente entende, sem pleito da acusação, o Ministério Público não pediu isso no primeiro momento, então a gente entende que, de todo modo, isso não poderia ter sido alterado. Bom, com relação ao mérito, excelências, gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção para a absoluta inconstitucionalidade e inaplicabilidade dessa pena de cassação de aposentadoria, inclusive conforme precedentes deste mesmo órgão especial, que a gente a gente destacou tanto na contestação como nas alegações finais. Nós juntamos isso nos autos, né, as decisões desse órgão especial com relação a este ponto em específico. Bom, as leis, né, que prevêem essa pena de cassação, elas foram aprovadas numa época em que o caráter da aposentadoria dos servidores públicos ele não era contributivo. No entanto, emendas constitucionais posteriores mudaram completamente esse cenário. Primeiro veio a emenda constitucional número 20 de 1998, que firmou, né, o caráter contributivo do regime próprio da Previdência Social. Isso foi mantido na emenda constitucional 41 de 2003 e, posteriormente, na emenda constitucional 103 de 2019. Essa emenda de 2019, inclusive, ela deixou absolutamente evidente, né, a impossibilidade da perda dos preventos do servidor. Ela indicou que a concessão da aposentadoria rompe o vínculo, né, entre o Estado e o servidor. Ou seja, a partir do momento em que ela é concedida, não existe relação obrigacional mais com a administração pública. Ou seja, não se trata de aposentadoria voluntária, né, incide o caráter retributivo que torna esses recebimentos uma efetiva contraprestação. E se não há vínculo, excelências,
não é possível que ele seja cessado, né? Em violação, sob pena de violação do artigo 37, parágrafo 14 e 40 da Constituição Federal. Como disse, a gente trouxe, né, nos autos, eu peço vênia para ler uma parte aqui, excelências, de um dos precedentes deste colendo órgão especial, com relação a esse ponto em específico. Esse colendo órgão indicou que, abre aspas, a incompatibilidade das leis que preconizam a cassação de aposentadoria como sanção disciplinar com a nova ordem constitucional, estabelecida a partir da promulgação das emendas constitucionais de 93 e 98. A aposentadoria, que não mais representa um prêmio ao servidor, constituindo um seguro, ou seja, um direito de caráter retributivo face ao binômio custeio-benefício. A pena de cassação de aposentadoria importa, ademais, na violação aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Fecha aspas. Esse é um dos, né? A gente, enfim, até indicou ali e anexou aos autos vários acórdãos desse órgão especial. Peço ainda, excelências, atenção ao respeito que deve haver, né, ao direito adquirido à contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, respeito ainda ao ato jurídico perfeito que é concernente ao próprio ato de concessão da aposentadoria, respeito ainda à dignidade da pessoa humana, né, ao direito social à previdência. A requerida, excelências, ela tem quase, enfim, 70 anos. Infelizmente, ela não consegue mais, não tem condição nenhuma, né, de, enfim, exercer qualquer tipo de trabalho. Ela está acometida de diversas enfermidades, inclusive nos autos a gente anexou laudos médicos, né, enfim, atestados que comprovam efetivamente esse estado dela, que demanda ali tratamentos intensivos diários e, enfim, caracterizando, né, um cenário bastante complicado também em razão dessa idade. Então, a gente pede também que haja respeito à dignidade da pessoa humana. E, por último, excelências, eu vou ainda insistir, né, na inexistência de incompatibilidade das imputações que foram feitas pelo Ministério Público com o exercício do cargo, né? De modo que, e aqui retoma que a gente deve analisar nesses autos apenas as condutas supostamente, né, enquadradas supostamente como interceptação telefônica e denunciação caluniosa, deixando todo o resto de fora. E destaco ainda que a cassação de aposentadoria, ela não é consequência automática, né, da sentença penal condenatória. Para que ela seja efetivada, é necessário tanto a sentença penal condenatória como uma sentença numa ação civil, que no caso é essa ação, né? Então, deve haver essa análise, né, das circunstâncias envolvidas, sob pena de violação da interpretação do artigo 92 do Código Penal, que não pode ser realizada de uma maneira extensiva. E, Vossas Excelências, sabemos, né, tem familiaridade com estes autos, julgaram também a ação penal, e eu vou, com objetividade aqui, também, né, prezando pelo tempo de Vossas Excelências, reforçar, retomar todas as questões que a gente dispôs com detalhes, né, na contestação, também retomamos nas alegações finais, com relação aos elementos fáticos e jurídicos envolvidos nas condutas que foram imputadas à requerida, e reforço, né, apenas que a interceptação telefônica ela foi realizada mediante estado de necessidade absoluto, né, considerando ali que havia efetivamente um risco de sequestro, e que a denunciação caluniosa, enfim, também havia ali naquele contexto reais indícios, né, de cometimento dos crimes que foram comunicados pela requerida às autoridades. E faço apenas uma observação para lembrar que o pai, né, da pessoa de nome Ribas Neto chegou a pagar uma indenização para a requerida pelos danos que ela sofreu. Se ela não tivesse sofrido danos, né, efetivamente que isso não teria ocorrido. Então, a gente entende que ela não cometeu qualquer irregularidade, qualquer tipo de ato ilícito apto a ensejar essa pena de cassação de aposentadoria que é, enfim, gravíssima, né?
Então, eu peço, né, Vossas Excelências, em primeiro lugar, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão acusatória nestes autos e, no mérito, pela improcedência absoluta desta ação. Muito obrigada. Muito obrigado à eminente advogada, doutora Beatriz. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Viana Cotrim. Pois não, senhor presidente. Desculpe. Eu, inicialmente, cumprimento os eminentes colegas e todos os presentes. Saúdo o eminente procurador de justiça, a ilustre advogada por suas sustentações orais. Eu encaminhei o voto aos colegas, mas antecipadamente eu peço escusas, porque eu vou ter aqui, neste caso, que fazer algumas considerações sobre o que está em julgamento. Eu começo dizendo que a prescrição da pretensão punitiva dos crimes praticados pela magistrada também foi afastada por acórdão proferido por este órgão especial em sede de agravo regimental. Cito aqui o processo, e esse acórdão foi relatado pelo eminente presidente Ricardo Anaf, encontrando, portanto, a matéria preclusa. E, embora a prescrição da pretensão executória tenha sido reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, cito aqui o agravo regimental, numa reclamação, ela não possui o condão de obstar à propositura de ação civil pública, conforme preconiza o artigo 67 do Código de Processo Penal. Trago a propósito lição de Guilherme Minuti e acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça em agravo regimental, em recurso especial, relatado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, 16 de agosto de 2022. Assim, ante o reconhecimento da prescrição executória na esfera penal, por si só, não obsta a propositura da ação civil pública. Rejeito também a preliminar de prescrição administrativa para a cassação da aposentadoria. Esta ação decorre de condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 10 da Lei 9.296, de 96, e artigo 339 do Código Penal. E decorre também da condenação que foi imposta à juíza no que concerne à perda do cargo. Sucede que, antes de transitar em julgado o acórdão deste órgão especial, foram interpostos diversos recursos pela defesa. E a magistrada, de fato, obteve a aposentadoria em 27 de maio de 2017. Digo aqui, senhor presidente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que, nos casos em que a infração disciplinar constitui também ilícito penal, a prescrição da pretensão punitiva da administração deve se dar pela prescrição da pena aplicada, em concreto, nos termos do artigo 110 do Código Penal. E, segundo a Corte Superior, os prazos administrativos da prescrição só têm lugar quando a falta imputada ao servidor não é prevista como crime na lei penal. E, havendo sentença penal condenatória, o prazo de prescrição na esfera administrativa deve ser computado pela pena em concreto aplicada, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal. Cito aqui o acórdão do ministro Mauro Campbell. E, havendo condenação por mais de um crime, a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração o delito de maior gravidade. Nesse sentido, aliás, acordo também do STJ, no mandado de segurança 22.131, que foi relator o ministro Afrânio Vilela, isso julgado em 25 de setembro de 2024. No caso, a perda do cargo público foi aplicada como efeito da condenação penal às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão por violação ao sigilo telefônico, 2 anos, 9 meses e 18 dias de preclusão por denunciação caluniosa, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 8 anos, artigo 109, 4 do Código Penal. Paralelamente, em se tratando de penalidade aplicada com efeito
como efeito da condenação criminal. A relação que se extrai é de que o prazo prescricional para pleitear a cassação da aposentadoria somente pode ter início após a condenação definitiva na esfera penal. E é o que dispõe, a propósito, o artigo 200 do Código Civil. Paralelamente, o artigo 95, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que o magistrado só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Não se afigura lícito considerar como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado para acusação, na medida em que a interposição de sucessivos recursos pela defesa poderia ensejar a reversão da condenação ou reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o que, no entanto, não ocorreu. Cumpre lembrar que, segundo o entendimento sufragado pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, somente as questões decididas em definitivo no juízo criminal, transitadas em julgado, portanto, podem irradiar efeito vinculante no juízo civil. Do contrário, a possibilidade de sua modificação subsequente por órgão judicial ad quem implicaria risco potencial à segurança das situações jurídicas estabelecidas. É acordo relatado pela ministra Nancy Andrighi, na mesma linha também a ministra Laurita Vaz e ministro Og Fernandes, que eu cito aqui no meu voto. Eu digo também que este colendo algo especial, inclusive, sufragou o entendimento de que a garantia da vitaliciedade concedida pela Constituição Federal a membros do Ministério Público e da magistratura somente pode ser afastada por decisão judicial transitada em julgado, e não por decisão transitada em julgado para a acusação. De modo que a finalidade da norma é de que se promova o esgotamento da discussão na esfera penal, para somente então se avaliar a repercussão na esfera administrativa. É acordo em ação civil pública, relatado pelo eminente desembargador Jarbas Gomes, recentemente, dia 12 de março de 2025. Portanto, considerando que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 15 de junho de 2020 e que a ação civil pública foi proposta em 24 de março de 2023, não houve o decurso do prazo prescricional de 8 anos. No mais, senhor presidente, quanto ao mérito, eu, pelo meu voto, estou dizendo que é caso de procedência da ação civil pública. Transcrevo aqui o artigo 95 da Constituição Federal, a Lei Complementar número 35, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que diz que o magistrado somente perderá o cargo em razão de ação penal por crime comum ou de responsabilidade, artigo 26, inciso 1. E mais adiante eu digo que o acordo que julgou a ação penal, transitado em julgado, reitero, em 10 de junho de 2020, deixou claro que a requerida praticou o crime de interceptação de comunicações telefônicas na medida em que pretendia investigar a vida privada de namorado e por motivos exclusivamente pessoais, sendo que os motivos da interceptação não estavam autorizados em lei que rege a matéria, pois não existia qualquer tipo de infração penal cometida por esse namorado e nem indício de delito por ele praticado. E, paralelamente, a magistrada deduziu vários fatos imputados a ele, comunicados ao Ministério Público, daí sobrevindo a queixa de abuso de autoridade, além de outras questões aqui que não foram à frente na ação penal. A revisão penal também aqui que foi mencionada, em razões, não obteve aqui efeito suspensivo. Como se vê, o requisito constitucional para a perda do cargo público, qual seja a sentença penal transitada em julgado, foi devidamente atendido, cumprindo acrescentar que todas as questões relativas à prática pela magistrada de mencionadas condutas ilícitas foram exaustivamente debatidas na esfera criminal, que reconheceu a materialidade, a autoria dos crimes, e descabendo agora a rediscussão da matéria.
Trago aqui lição de Eli Lopes Meirelles, digo também que a magistrada sabia perfeitamente do que estava fazendo, dada a sua elevada condição de magistrada e grau de instrução, e paralelamente à cassação da aposentadoria, embora não se encontre expressamente elencada no rol dos efeitos secundários da condenação prevista no artigo 92 do Código Penal, constitui consequência lógica da perda do cargo público. Na verdade, conquanto dependa da instauração de processo administrativo disciplinar ou de ação civil pública, a cassação de aposentadoria constitui penalidade congênere à demissão por acarretar a exclusão do infrator do quadro dos inativos e, consequentemente, a cessação do pagamento de seus proventos. Cito aqui na proposta Eli Lopes Meirelles. Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de mandado de segurança que cito aqui no meu voto. Vale dizer, e aqui agora fazendo referência ao recurso especial relatado pelo ministro Francisco Falcão, embora o artigo 92, inciso 1, não contenha a previsão expressa da cassação de aposentadoria como efeito da condenação penal, esta pode ser decretada após regular processo. No que concerne aqui a questão da aposentadoria, alterações de regimes e tal como suscitado nas razões e também aqui na sustentação oral da ilustre advogada, eu digo e trago a colação aqui no meu voto acórdão relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo ao ensejo do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela AMB, e onde a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que a contribuição previdenciária paga pelo servidor não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro, configurando a cassação de aposentadoria a pena adequada para punir o servidor que praticou falta grave no período de sua atividade, mas sua constatação veio apenas durante a aposentadoria. Trago trechos aqui também do voto, transcrevo a ementa desse acordo, que é de 16 de abril de 2020, e, senhor presidente, como disse anteriormente, eu transmiti o voto aos eminentes colegas, estou até me alongando demais aqui sobre esse julgamento, e estou aqui, pelo meu voto, rejeitando as preliminares e julgando procedente a apresentação para decretar a cassação de aposentadoria da requerida Carmen Silva de Paula Camargo nos termos do acordo. Muito obrigado. O eminente relator, então, propõe a rejeição das preliminares e a procedência da ação com a decretação da cassação da aposentadoria da requerida. Tem a palavra o desembargador Xavier de Aquino. Boa tarde, ilustres pares. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, grande amigo, representante do Ministério Público. Eu fui citado pelos meus 10 anos sentado nessa cadeira, fui citado em sentido contrário do meu ponto de vista de hoje. Então eu queria fazer esse esclarecimento. A declaração de divergência é parcial. Ação civil pública. Cassação de aposentadoria decorrente de condenação à perda de função em ação criminal transitada de julgado. Ausência de previsão legal da cassação de aposentadoria consoante artigo 92.1 e da própria LUMAN.
ampliação da interpretação dos textos, como o meu amigo Dr. Wallace fez, a meu ver, se traduz num confisco alargado. Indaga-se aqui, tivesse a requerida a possibilidade de optar por não pagar a contribuição para fins de aposentadoria e, ao invés, depositar-se em caderneta de poupança os valores recolhidos, poderia o Estado confiscar com todas as letras os valores ali depositados? Regra trazida pela Emenda Constitucional 2098, que preconiza que a aposentadoria dos servidores públicos passou a ser obrigatoriamente de caráter contributivo, isto é, o servidor passou a contribuir para o seu custeio de previdência. Mal proceder administrativo deve ser visto em separado em relação ao vínculo contratual entre os servidores e seu regime próprio de cunho previdenciário. Então, fazendo aquela retificação inicial mencionada em acordo da minha palavra, eu julgo a ação parcialmente procedente. Convalido a questão prefacial nos termos do voto. Muito obrigado. A divergência aberta pelo desembargador Decano é parcial, porquanto há concordância na rejeição das preliminares, porém no mérito vota pela improcedência da ação. A matéria está em discussão. Tem a palavra o desembargador Afonso Faro Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Sendo minha primeira manifestação, aproveito para cumprimentar Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os meus colegas desembargadores, integrantes desse colegiado. Cumprimento também meu amigo Dr. Wallace Paiva, os ilustres advogados, a doutora, principalmente, que fez a defesa na tribuna, e os nossos valorosos funcionários. Senhor presidente, o caso é, do ponto de vista jurídico, bastante interessante e intrigante. Tendo em vista que foi apresentado há pouco o voto do eminente desembargador Decano, eu gostaria de indicar vista para melhor análise. Pois não. Desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Faço minhas palavras de saudação do desembargador Afonso Faro e também indico vista. O julgamento adiado por indicação de vista dos desembargadores Afonso Faro Júnior e Carlos Monerá. Muito obrigado, doutora Beatriz. Tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral, número 12 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator também o desembargador Viana Cotrim, com votos 52.865. Pedem a sustentação oral o doutor Sidney Duran Gonçalves, que falará pelo prefeito do município de Mirante do Paranapanema, e o doutor Fábio Ferreira Morong, que falará pelo presidente da Câmara Municipal da mesma cidade. Convido os doutores Sidney e Fábio
a ocuparem a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutores Sidney e doutor Fábio. Aqui eu digo a vossas senhorias que há uma questão preliminar, então eu pediria a ambos que se restringisse, num primeiro momento, apenas a questão preliminar. Se superada, passaremos ao mérito. Por favor, tem a palavra o patrono do prefeito do município de Mirante, doutor Sidney Duran Gonçalves. Excelência, senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, ilustre membro do Ministério Público, serventuários. Bem, na questão preliminar, excelência, que seria da questão de competência, entendemos competente o prefeito para estar propondo a ação conforme os termos iniciais. Tem a palavra o doutor Fábio Ferreira Moroni. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, doutor Fernando, os demais desembargadores e desembargadoras presentes na sessão, né? Agradecer de antemão o contato, os memoriais recebidos por alguns julgadores que nos receberam com bastante atenção, obrigado. E aos demais presentes, funcionários, servidores, estagiários, enfim, a todos aqui presentes, e também ao Dr. Wallace Paiva, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, pela excelente atuação, sempre atuando de forma pontual e com acerto. As preliminares aqui arguidas foram em razão da falta de atenção técnica aos artigos da Constituição Estadual invocados. Em preliminar, observa-se que não foram descritos, como exige a técnica desta demanda especial, os artigos específicos para atentar-se ao controle abstrato de constitucionalidade. Inclusive, numa decisão do próprio relator para apreciar a liminar, houve o reconhecimento em uma das leis dessa falta de tecnicidade jurídica. Então, em preliminar, arguimos isso. A fundamentação genérica, o que não se coaduna com esse tipo de ação, falta absoluta de provas e a inépcia da inicial, em razão dessa falta, repito, de técnica adequada a esse tipo de ação. Muito obrigado. Passo a palavra ao relator apenas no tocante às preliminares. Pois não, senhor presidente, eu cumprimento os advogados pela sua colaboração e pelas suas respectivas manifestações. Senhor presidente, eu estou propondo aqui, neste caso, o acolhimento da preliminar e que foi, inclusive, reiterada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. O artigo 3º da Lei de Regência aqui preconiza que a peça inaugural nas ações diretas deve indicar o dispositivo da lei ou do ato normativo atacado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. No caso, a exordial não foi elaborada segundo as regras legais destinadas a disciplinar o processo de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Ao contrário, o pedido é genérico de inconstitucionalidade de 9 leis, deixando de correlacionar de forma específica os atos normativos impugnados com os artigos da Constituição Estadual supostamente violados. Paralelamente, a inicial aponta também a inobservância de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não comporta análise no âmbito restrito desta ação. Então, senhor presidente, aqui, trazendo jurisprudência a esse respeito, inclusive aqui deste colendo órgão especial, pelo meu voto, senhor presidente, ante a ausência de motivação específica e particularizada, pautada na Constituição Estadual ou norma da Constituição Federal, pelo meu voto estou acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial para julgar extinta, sem análise de mérito, a presente ação, cassando a liminar.
Muito obrigado. O eminente relator propõe seja acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial e, por consequência, julgada extinta a ação sem análise do mérito, cassada a liminar. Matéria em discussão. Por votação unânime, acolheram a preliminar de inépcia da petição inicial e julgar extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade sem análise do mérito, cassada a liminar. Muito obrigado aos doutores Sidney e Fábio. Tenham uma boa tarde. Próximo item é o 45 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do eminente desembargador Campos Melo, que tem o voto 84.991. Pede a sustentação oral, doutor Alessandro Movio, a quem convida a ocupar a tribuna da defesa, que falará pelo Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do município de São Paulo. Muito boa, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, assim como ocorrido na demanda que acabou de ser julgada, eu solicitaria a Vossa Excelência que concitasse o ilustre procurador a se manifestar primordialmente sobre a questão preliminar. Pois não. Então, inicialmente, eu solicito ao eminente advogado, doutor Alessandro, que aborde apenas a questão da preliminar. Tem a palavra para isso, doutor Alessandro. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimos senhores e nobres julgadores aqui presentes, ilustres servidores desta corte, de outros colegas advogados aqui presentes, dignas autoridades públicas e eclesiásticas aqui presentes, apresento meus respeitosos cumprimentos. Eminente relator, quanto à questão de a legitimidade sindical em questão preliminar, né, atua com legitimidade amparada no seu estatuto, né, e a representação dos profissionais de educação, né, funções de direção, coordenação, supervisão, planejamento, inspeção e orientação quanto tanto os ativos e os inativos. Ocorre que muitos diretores concursados, eles acabam tendo sua função de diretor e retornam como professores, mas eles são abarcados pelo estatuto, conforme o seu artigo 3. Também temos a questão da carta sindical. E atualmente, com 12.165 aproximadamente servidores da rede de ensino, a qualificação essencial para estar assegurando a sua identificação dos beneficiários do sindicato, em plena conformidade com a nota técnica 01 de 2023 do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, e também atende o artigo 7 da recomendação do CNJ 76 de 2020, para facilitar a adoção de medidas eficazes de jurisdição coletiva e elaboração de sentença líquida e celeridade de cumprimento de ordens judiciais. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado. Gostaria de deixar assinalado que foi solicitada outrora a marcação de uma audiência pelo sindicato autor. Eu marquei dia e hora para receber o procurador do sindicato e fiquei esperando por 45 minutos sem que ninguém aparecesse e sem que fosse nem ulteriormente apresentada alguma justificativa para isso. Eu acho que, assim como nós devemos tratar todas as partes e seus procuradores com urbanidade,
nós merecemos esse mesmo tipo de tratamento. Marca a audiência, a gente comparece para receber o advogado não aparece e não dá nenhuma satisfação. Então, feito esse preâmbulo, eu vou passar aqui a leitura da minha proposta de voto. O exame da cláusula 1ª do Estatuto Social do Sindicato Autor, folhas 80, revela que se trata de uma, aspas, entidade autônoma desvinculada do Estado sem fins econômicos que representa o conjunto de supervisores escolares, diretores de escola e de equipamentos sociais, coordenadores pedagógicos, assistentes de diretores de escolas da rede municipal, e prossegue, bem como dos ocupantes de cargo de assessor técnico educacional, assistente técnico educacional e coordenador de atividades culturais, e ainda os profissionais de educação que desempenhem funções de administração, planejamento, inspeção, orientação, direção, coordenação e supervisão. Isso está a folhas 80. Nesse contexto, conforme bem apontado pelo alcaide réu, forçoso concluir que, aspas, eu vou transcrever o que o alcaide réu falou, o Sinesp não possui legitimidade para questionar a constitucionalidade de modo abstrato dos artigos introduzidos pela Lei Municipal 18.221/24, por não representar, quanto aos referidos dispositivos, toda a categoria neles interessada, mas apenas parte dela. Fecho aspas. Isso está a folha 130. Com efeito, corrobora tal conclusão a mera constatação no sentido de que os dispositivos legais contidos na Lei Municipal número 18.221 de 2024, os quais promoveram alterações na Lei 8989/1979, artigos 51A, 52 e 53, na Lei 11.229/92, artigos 30 a 49, parágrafos 1º, 2º e artigo 51. Na Lei 14.660 de 2007, artigos 27A, 44A, 49, parágrafos 1º e 2º, 50 e 98A. E, finalmente, na Lei 17.708 de 2021, artigos 10 e 12, dizem respeito a normas que afetam a esfera jurídica de todos os profissionais de educação. É o que se depreende, aliás, da simples leitura das emendas dos aludidos diplomas legais. Lei 8989 de 79 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo e dá providências correlatas. Perdão. Lei 11.229 de 92 dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências. Lei 14.660 de 2007 dispõe sobre alterações da Lei 11.229 de 26 de junho de 92 e 11.434, 12 de novembro de 93, e legislação subsequente, reorganiza o quadro dos profissionais de educação com as respectivas carreiras, criado pela Lei 11.434 de 93 e consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. A Lei 17.708, a última delas, dispõe sobre a reorganização dos cargos de provimento em comissão destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento no âmbito da administração pública municipal direta. Então, o que se constata é a ausência de legitimidade ativa, consoante dispõe o artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo, uma vez que o sindicato autor representa apenas parte dos servidores atingidos pelas normas impugnadas. Anote-se ainda que não se desconhece que o dispositivo acima aludido confere legitimidade às entidades sindicais estaduais, mas desde que demonstrado seu interesse jurídico no âmbito de sua representação. Todavia, em hipóteses como a presente, em que as normas impugnadas transcendem a esfera de representação do sindicato autor, falta a representatividade adequada e, consequentemente, a legitimidade para a propositura. Assim tem decidido este órgão, eu cito diversos acordos relatados pelo desembargador Tássio Duarte, pelo desembargador Daniel Kogan, pelo desembargador Décio Nutarani,
pelo desembargador Alex Silenovski e pelo desembargador Renato Sartorelli. E no Supremo Tribunal Federal tem sido externado o mesmo entendimento. Eu cito vários precedentes do pleno. O primeiro deles citado relatado pelo ministro Dias Toffoli na ADI 7169, em agravo regimental, foi julgado em 2022. O segundo, da relatoria do desembargador Alexandre de Moraes, ADI 7091, também de 22, e de 2021, outros precedentes do pleno, da ministra Rosa Weber, e de 2020, do ministro Celso de Mello. Nesse contexto, o que se constata é que falta ao sindicato autor a representatividade adequada para atacar as normas legais em questão, como bem anotado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual adoto como razão de decidir, verbis, aspas. Nos termos do artigo 90, inciso 5º da Constituição do Estado de São Paulo, são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade, aspas, dentro das aspas, as entidades sindicais ou de classe de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso, fecha aspas das aspas. A interpretação desse dispositivo, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Grande Tribunal de Justiça, exige não apenas a pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade e a norma impugnada, mas também que a entidade represente a totalidade da categoria afetada pelo ato normativo questionado. No caso em análise, prossegue a Procuradoria, verifica-se que o Sinesp, segundo seu próprio estatuto, representa apenas uma parcela específica dos profissionais da educação municipal. Ocorre que a Lei 18.221/2024, objeto da presente ação, tem escopo substancialmente mais amplo, alcançando não apenas os especialistas de educação, mas toda a categoria dos profissionais de educação municipal e, em diversos aspectos, a totalidade dos servidores públicos municipais, uma vez que altera dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, Lei 8989/79, e outras normas de aplicação geral. Isso está a folhas 488 desses autos. E este órgão especial já decidiu no mesmo sentido em caso análogo, em ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da lei orgânica do município. Eu transcrevo aqui o precedente, que foi relatado pelo desembargador Tasso Duarte de Mello, e o julgamento é de 26 de abril de 2023. E nem mesmo, eu anoto, em relação ao artigo 44A da Lei Municipal 14660/07, está configurada a legitimidade ativa, porque não restou demonstrado nos autos que tal entidade sindical, autora, representa a totalidade da categoria profissional mencionada no referido dispositivo legal. Com essas considerações, eu proponho que seja extinta a presente demanda sem exame de mérito por ausência de legitimidade ativa do sindicato autor. E verifico ainda que não é caso de ser reconhecida hipótese de conexão de ações. Isso foi alvitrado nas informações do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, mas eu estou repelindo esse alvitre, essa assertiva, entendo que pode ser perfeitamente julgada a presente demanda sem que se, pois não vislumbro a conexidade. Eu proponho, então, que seja julgada extinta a presente ação direta com fundamento no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Muito obrigado. O eminente relator propõe, então, a extinção da presente ação direta sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, matéria em discussão. Por votação unânime, julgar extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade com fundamento no artigo 4856 do CPC, nos termos do voto do eminente relator.
Muito obrigado, doutor Alessandro. Tenha uma boa tarde. Não havendo mais sobras ou indicações de destaque, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.